Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque viu sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pôr Filipe à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: "Este é o verdadeiro profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para colocá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, 17º domingo do tempo comum. Estamos na metade do tempo comum. Então, gente, estamos começando hoje a leitura do capítulo 15 do Evangelho de João. Um texto belíssimo. E é importante a gente ler o texto todo, serão 72 versículos. Aqui nessa primeira parte, a primeira coisa importante, o que é? A missão de Jesus. Ela se dá no meio do povo. Hoje as pessoas vão para o meio do povo, os políticos, por exemplo, para tirar do povo. Às vezes tira até a sua dignidade, comprometendo de uma forma coerciva. E às vezes não devolve ao povo aquilo que é fruto das suas necessidades. Não individualista, não por conta do compromisso que alguém fez comigo. Não, porque a estrada ela é para todo mundo. A água deve ser para todo mundo. Os bens de uma comunidade devem ser para todo mundo. E não para aquele que eu julgo que está ou não está comigo. Isso é uma pobreza que termina multiplicando a corrupção no nosso meio. Jesus olha a realidade, ele sente que a multidão está chegando. Vai ver o que seu discípulo pensa. O discípulo também, infelizmente, está com o pensamento corrompido. Ou seja, a única forma é comprar. É a lógica do ter e não a da partilha, da gratuidade. E Jesus diz: "Olha, tudo bem. Então, se o teu coração não está sensível, vou te ensinar. Primeiro, vamos organizar. Toda a realidade, gente, ela exige uma organização. Você pode ter o maior problema, mas não basta reclamar. Isso não é o caminho. Vamos sentar, temos uma situação aqui, o que nós vamos fazer?" E Jesus vai dizer: organiza com grupos menores, 50, de 30. Jesus sabia muito bem, o Gênesis capítulo 12, quando Jetro fez uma educação a Moisés. E a partir daquele momento, Jesus, olha, se uma criança tem 5 pães e 2 peixes, o que uma mãe não vai ter? O que o pai não vai ter? Então vamos colocar isso em comum, porque se não coloca em comum, vai gerar um acúmulo a ponto de estragar. Veja, o maná estragou quando alguém tentou esconder. Colocado em comum, Jesus viu que foi mais do que o suficiente, claro, agradeceu a Deus.
Obrigado, Pai, por essa multidão que está aqui, por aqueles que puderam trazer algum alimento, pela oportunidade da gente estar aqui, ver esta realidade, poder organizar. Com certeza Jesus fez a sua ação de graças, do pão, do peixe e de todos os alimentos que haviam ali. Bem dizer é isso, reconhecer que o que a gente aí tem é fruto da graça de Deus. Todos ficaram saciados. Os próprios discípulos foram à ponte naquele momento para prestar este serviço, para ter sensibilidade. Como em outros textos, Jesus teve o sentimento de compaixão, porque aquelas ovelhas pareciam não ter pastor. Isso mesmo, o texto começa dizendo que aquelas pessoas iam ao encontro de Jesus por causa de suas doenças. Claro, a doença gera desespero, a morte gera desespero, a fome gera desespero. Ou seja, a ausência de políticas públicas faz com que as pessoas procurem Deus de uma forma desesperada e nem sempre pela gratuidade. Jesus é o líder, ele é o próprio Deus, mas compreende também que a organização comunitária é urgente e necessária. E vão sobrar tantos alimentos para estragar? Não. Jesus manda recolher. 12 cestos significa onde há partilha de verdade, sempre sobrará. Que nós possamos também aprender de Jesus, aprender a ter um coração sensível, aprender de organização e não ser omisso, covarde, interesseiro, aprender de colocar em comum, ou seja, de partilhar, aprender também a ter aquele mônus que nós recebemos no batismo. O rei não é aquele que reina, é daquele que organiza, é aquele que